Welcome to our second session of our study on revival and evangelism. Seja bem-vindo à segunda aula sobre avivamento e evangelismo. In our last session, we saw the relationship between revival and evangelism. Na aula passada vimos a relação que há entre avivamento e evangelismo. And we saw how revival was one of the great times of spiritual harvest in the life of God's people. E vimos que na vida do povo de Deus, os tempos de avivamento sempre foram tempos de grande colheita espiritual. Evangelism is best done when God's people are revived. O evangelismo é mais eficaz quando o povo de Deus está avivado. And we saw that often comes when we see God in His love. E dissemos que isso ocorre quando enxergamos a Deus e seu amor. Today we want to talk about the relationship of prayer to revival. Hoje queremos falar sobre a relação entre oração e avivamento. Evangelism takes place when revival comes to the hearts of God's people. O avivamento ocorre quando o evangelismo ocorre quando o avivamento vem ao coração do povo de Deus. But revival often descends when there are people who begin to pray and seek the face of God. Mas o avivamento ocorre geralmente quando há um povo orando e buscando a face de Deus. You will discover in every great revival, Você descobrirá que em todos os grandes avivamentos, there's always been a small group of people who were praying. sempre houve um pequeno grupo de pessoas orando. In every revival in the history of the church and in the Bible, this has been true. Todos os avivamentos na história da igreja e no relato bíblico, as coisas ocorreram desta forma. God sets His people to praying, Deus desperta o seu povo a orar, and as they pray and seek God's face, they are awakened to who God is. e enquanto oram e buscam a face de Deus, se despertam para perceber quem Deus é. So prayer always precedes revival. Por isso a oração precede o avivamento. So why is that, and what is prayer? E então, por que desta forma? E o que é a oração? Let me give you a definition of prayer. Deixe-me definir para você a oração. Prayer is the communion of two hearts. A oração é a comunhão de dois corações. It's the heart of God É o coração de Deus and the heart of man. e o coração do homem. And as these two hearts come together, Quando estes dois corações se unem, something takes place. God revives the heart of the believer. algo acontece, Deus aviva o coração do crente. Now, as many people begin to pray, Enquanto muitas pessoas começam a orar, it can create an atmosphere of revival in the church. é criada uma atmosfera de avivamento na igreja. So prayer always precedes revival. Por isso, o avivamento sempre é precedido pela oração. It's the communion of two hearts. É a comunhão de dois It's corações. the heart of God and the heart of man. O coração de Deus e o coração do homem. Now, let me ask you a question. Agora, deixe-me fazer uma pergunta. Out of those two hearts, Pensando nestes dois corações, which one is the most important? qual deles é o mais importante? The heart of God O coração de Deus or the heart of man? ou o coração do homem? It is the heart of God. É o coração de Deus. You see, the Bible defines the heart of man. A Bíblia define o coração do homem. It says that it's wicked and above all things, it's deceitful. A palavra nos diz que é iníquo e enganoso sobre todas as coisas. And that's the small, sinful heart of man. E este é o pequenino e pecaminoso coração do homem. And then there's the heart of God. E agora estamos diante do coração de The Deus. great, big, holy, magnificent heart of O God. grandioso, santo e magnificente coração de Deus. So out of those two hearts, E então, diante destes dois corações, the little sinful heart of man o pequenino pecaminoso coração do homem or the great, big heart of God, e o grandioso coração de Deus, which should we spend the most time praying about? com qual ou em qual dos corações devemos focar a nossa oração? Of course, the heart of God. Obviamente, no coração de Deus. But the truth is, most of us spend time praying about what's on our heart. Mas a verdade é que a maioria de nós gasta mais tempo apresentando aquilo que está no nosso coração. But powerful praying comes when we begin to pray about the things that are on
God's heart. Mas orações poderosas ocorrem quando começamos a orar pelas coisas que estão no coração de Deus. Now, what is on God's heart? E o que está no coração de Deus? In our last session, we talked about that. Falávamos sobre isso na aula anterior. In John chapter 3 and verse 16, Em João capítulo 3, verso 16, the Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son." a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. The world is on the heart of O God. mundo é o mundo que está no coração de So Deus. when we pray, Por isso, quando oramos, we need to pray for the world. precisamos apresentar o mundo em We, oração. we need to pray for our family. Precisamos orar pela nossa We família. need to pray for our friends. Precisamos orar pelos nossos amigos. We need to pray for the colleagues at work, Devemos orar pelos colegas de trabalho. for the people who've never met Jesus. Por aqueles que jamais conheceram a Cristo. Even praying for those people that we've never met before. Orarmos até por pessoas que jamais conhecemos. That's powerful praying. E esta é uma oração poderosa. Jesus taught his disciples to pray in this way. Jesus ensinou seus discípulos a orarem da seguinte forma: Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. venha ao teu reino, seja feita a tua vontade na terra como assim é no céu. Now, what is the kingdom of God? O que é o reino de Deus? The kingdom of God is the rule and the reign of Jesus Christ in the heart of people. O reino de Deus é o governo soberano de Cristo na vida e coração das pessoas. And what is the will of God? E qual é a vontade de Deus? The Bible tells us. A Bíblia nos diz. It says it's God's will that none should perish, but that all should come to repentance. A Bíblia nos diz que é a vontade de Deus que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. So, what are we praying when we pray for the kingdom of God to come and the will of God to be done? Então, pelo que estamos orando ao pedirmos, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade? We're praying for people to repent and to trust Christ as their Lord and Savior. Estamos orando para que pessoas se arrependam e creiam em Cristo como Senhor e Salvador. Now, let me ask you a question. Deixe-me fazer uma pergunta a você. If Jesus taught his disciples to pray that way, Se Jesus ensinou seus discípulos a orarem desta forma, do you think he will answer that prayer? você crê que ele vai responder a esta oração? Yes, he will answer it. Sim, ele vai responder. When you begin to pray for people Quando você começar a orar pelas pessoas with the heart of God, com o coração de Deus, your heart will be o revived, seu coração será avivado. but God will begin to touch their lives. Mas Deus vai começar a tocar estas vidas. And you will see God do great and mighty things. E você verá Deus realizando coisas grandes e poderosas. God will revive your heart. Deus vai avivar o seu coração. God will prepare the hearts of the people you're praying for. Deus vai preparar o coração das pessoas por quem você tem orado. And that's why evangelism is best done in an atmosphere of revival. E o evangelismo está baseado numa atmosfera de avivamento. Because you see, the Christian is revived, Porque o cristão está avivado. and the Christian wants to share Jesus with E o others. cristão então quer compartilhar Cristo com outros. But secondly, the person who hears the gospel is made ready by the Holy Spirit. Mas em segundo lugar, a pessoa que está ouvindo o evangelho já terá sido preparada pelo Santo So Espírito. you must become a person of prayer Por isso você precisa ser uma pessoa de oração, and pray with the heart of God. orando com o coração de Deus. And when you do that, E quando você fizer isso, God's going to revive you, Deus vai te avivar and God's going to prepare others. e Deus vai preparar outros. Do you know how I began my ministry of evangelism? Você sabe como eu comecei meu ministério como evangelista? I met a man by the name of Leo, Eu conheci um homem chamado Léo. and Leo loved Jesus, E Léo amava Jesus. and Leo loved people. E ele amava as pessoas. He told everybody he met about Ele Jesus. falava a todos com quem se encontrava sobre Jesus. I remember one day we went to a restaurant, Lembro-me que fomos certa vez a um restaurante. and we were just going to drink some coffee E there. estávamos ali tomando um cafezinho. And as we were drinking our coffee and talking and having fellowship with one E another, enquanto tomávamos um cafezinho e batíamos um papo, Leo said to me, Léo disse para mim: "Excuse me, Sam, I'll be right back." espere um momentinho, Sam, e daqui a pouco eu volto. He left. He was gone for 30 minutes. E ele foi e desapareceu por 30 minutos. I didn't know what happened to Não him. sabia o que tinha acontecido com When he ele. came back, E quando ele voltou, he had a smile on his ele face. tinha um sorriso nos And lábios. he said, "Praise the Lord, E Sammy. ele dizia: louvado seja o Senhor, Sammy. I just preached to the cooks, and 3 of the cooks gave their hearts to Jesus." Acabei de pregar na cozinha e 3 cozinheiros se converteram. And Leo told everybody about E Léo Jesus. falava a todos sobre Jesus. But I remember we would get together, E eu lembro que um dia nos reunimos and one day we were in a prayer
prayer meeting. E um dia estávamos numa reunião de oração. And as we prayed together, E enquanto orávamos juntos, Leo began to pray for people. Léo começou a orar pelas People pessoas. that nobody else cared for. Pessoas às quais ninguém mais se preocupava. He prayed for drug addicts. Ele orou por aqueles que estavam presos nas He drogas. prayed for members of the mafia and crime bosses. Ele orava pelos traficantes e aqueles que estavam envolvidos na criminalidade. He cried out to God and asked God to save them. Ele clamava a Deus, salva essas pessoas. And when his tears flowed from his face E quando as lágrimas rolaram de sua face, and dropped on the floor, caindo no chão, God touched my heart Deus tocou meu coração. because I was praying with a man who had the heart of God for people. Porque eu estava orando junto a um homem que tinha um coração de Deus voltado para as And pessoas. so I want to encourage you Por isso eu quero encorajar to você. spend time in prayer. Passe tempo em oração. Not just in any kind of prayer, Não em qualquer tipo de oração, but praying for people. mas orando por pessoas. Praying what's on the heart of God. Orando por aquilo que está no coração de Deus. Asking God to break your heart. Peça a Deus para quebrantar seu coração. And as you pray in this way, E quando você orar desta forma, God will revive your heart. Deus vai avivar o seu coração. And God will prepare the hearts of those you're praying for. E Ele vai preparar o coração daqueles por quem você tem orado. God will do a great and mighty work. E Deus vai realizar uma grande e poderosa obra. Evangelism is done in the times of revival. O evangelismo feito nos tempos de avivamento. And the times of revival come You s- when you begin to pray. E os tempos de avivamento vêm quando você começa a orar. So I want to encourage you to do Por this. isso eu quero encorajá-lo a fazer o seguinte. Begin to make a list of people you pray for. Faça uma lista de pessoas por quem você vai orar. I want you to encourage you to make a list. Tell your other Christian friends to make a list of people that they are concerned for. Desafie os seus amigos e irmãos na fé a fazerem uma lista de pessoas por quem eles têm se preocupado. Pray for your family members. Ore pela sua família. Pray for your friends. Ore pelos seus amigos. Pray for your colleagues at work. Ore pelos seus colegas de trabalho. Begin to make that list and pray for people Faça esta lista e ore pelas pessoas. that God would begin to prepare their hearts Para que Deus comece a preparar estes corações. to receive the gospel of Jesus Para Christ. receberem o evangelho de Jesus And Cristo. ask God to give you a deep love for those people. E peça a Deus para lhe dar um profundo amor por essas pessoas. I want to pray with you right now Quero orar com você agora. that God would give you that kind of prayer life. Para que Deus te dê esta vida de oração. So just close your eyes and pray with me. Por isso, feche os seus olhos e ore comigo. Father, I pray for those who are listening to this lesson. Pai, eu oro por estes que estão participando desta aula. Oh God, make them a people of prayer. Faz deles pessoas de oração. God, I pray you would give them your love for people. Dá-lhes o teu amor para com as pessoas. And that, Lord, they would pray for people as they have never prayed for people before. Que eles orem pelas pessoas de uma forma como jamais oraram antes. Help them to pray with your heart. Ajude-os a orar segundo o teu coração. And now I want you to pray with me this E prayer. agora faça comigo esta oração. Dear Father, Querido Pai, make me a person of prayer. faz de mim uma pessoa de oração. Fill me with your love Encha-me com teu amor. for my family, Pela minha família, for my friends, pelos meus amigos, for my colleagues at work. pelos meus colegas de trabalho. Oh God, help me to share Jesus with them. Ó Deus, ajuda-me a compartilhar Cristo com eles. And Father, I pray that you would prepare their hearts E Pai, prepara os seus corações to hear the gospel. para ouvirem o Evangelho. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. God bless you, Deus te abençoe. and we look forward to our next lesson, E estamos ansiando para te encontrar na próxima aula. when we're going to talk about revival and personal holiness. Quando vamos falar sobre avivamento e santidade pessoal.